discípulos que estavam pescando. E 2 deles já acompanhavam a Jesus cerca de 1 ano, mas ainda não tinham a real convicção do que eles vieram fazer ao lado do Mestre. Então Jesus está ali, esperando que o dia amanhecesse, observando eles pescando a noite toda. E pela manhã, como a multidão sabia que Jesus geralmente estava à borda, à margem daquele grande lago, desceu uma multidão para lá. Mas era uma multidão mesmo que vinha de todas as regiões procurando Jesus para ouvi-lo. Porque ele era um pregador diferente. Ele não ensinava como os mestres judeus ensinavam. Ele não tinha frieza na sua palavra, ele tinha autoridade, ele tinha convicção, ele tinha propriedade, ele falava com autoridade, com poder, era uma doutrina diferente, era um homem diferente. Por isso que as multidões iam para lá. Certa feita, impressionado com as notícias a respeito de Jesus, e provavelmente alguma vez tenha ouvido este homem de Nazaré pregar, Nicodemos foi lá ter com ele de noite. Eu vi um comentário assim tão vazio de um estudioso da Bíblia, um teólogo, a respeito de Nicodemos, quando ele chega com Jesus e diz assim: Rabi, nós bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Isso são palavras bajuladoras, disse o teólogo. Ué, mas se Jesus não é para ser bajulado, Jesus é para ser bajulado, Jesus é para ser adorado, Jesus é para ser beijado os pés, Jesus é para ser dito palavras de elogio para ele, de engrandecimento, de enaltecimento. A ele toda honra e toda glória, eu tributo a ele toda honra e toda glória. Nicodemos não fez errado não, ele fez certo. Nós bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, Jesus. Eu sou mestre segundo os homens. Tu és o mestre que vem de Deus. Nicodemos, em verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus, mestre. Mestre Nicodemos. Mas, Senhor, como pode um homem nascer sendo velho? Ele vai poder voltar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Em verdade eu te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus, Nicodemos. Mas como pode ser isso? Tu és mestre em Israel, Nicodemos, tu não entende essas coisas. O vento sopra onde ele quer. Tu não sabe de onde vem nem para onde ele vai, Nicodemos. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mas, mestre, como pode ser isso, Nicodemos? Eu nem comecei o diálogo contigo. Eu estou ainda nas coisas terrenas, mestre Nicodemos. Eu estou te falando de coisas humanas ainda. Se tu vem conversar comigo, eu estou te falando de coisas naturais. Tu ainda não conseguiu compreender. Como tu vai compreender se eu entrar no reino do Espírito para conversar contigo, Nicodemos? É por isso que toda filosofia, toda ciência se dobra diante do mestre que nós adoramos aqui nesta noite. A ele toda honra e toda glória, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e todo o tesouro da sabedoria e da ciência está com ele. Alguém o adora nessa noite? Levanta a sua mão e adore por alguns minutos. Adore, 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 adore. O historiador judeu chamado Flávio Joséfo disse que naquela manhã, ali no mar de Tiberíades, o mar da Galileia, o lago de Genezaré, conforme já dito,
Mesma coisa. Se avolumou, se aglomerou cerca de mais ou menos 3 milhões de pessoas. O historiador mais conceituado que tem, ele viveu na mesma época que o apóstolo Paulo. Ele que traz detalhes do tamanho dos pregos que perfuraram as mãos e os pés de Jesus, bem como o tamanho de cada espinho da coroa que perfurou o crânio, não somente rasgou o couro cabeludo, mas perfurou o próprio crânio de Jesus. Ele traz detalhes de tudo isso porque ele viveu na mesma época do apóstolo Paulo. E havia, nesta ocasião, mais ou menos 3 milhões de pessoas comprimindo ali. Os 2 barcos encostaram, o barco de Simão com André e o de João com Tiago, os 2 barcos que pescaram a noite toda. Jesus pediu: Simão, me dá teu barco rapidamente aqui, me empresta. Jesus foi, se colocou nele, empurra um pouco para lá. O barco foi um pouco para ali e Jesus começou a pregar. E a acústica do local favorecia, né, por causa daquela depressão, aquela baixada, né, o lago está lá embaixo, as montanhas estão por cima. Então quando ele bradava, a voz ecoava lá longe. E como naquela época não havia o veículo automotor, nem aviões, não existia poluição sonora, né? Como no interior, você vai no interior, você fala, o pessoal ouve lá do outro lado do lago. Quanto mais naquela época, né? Não havia poluição sonora, então ele tinha facilidade de falar para as multidões. E ele começou a falar a respeito do reino de Deus. E as multidões se deliciavam com a sua palavra. Ele ensinava com autoridade, não ensinava como os escribas. Não era vazio o seu discurso. Era um discurso impressionante. Era palavras que magnetizavam as massas. Quando pregava, demônios caíam no chão e vinha de joelhos na sua direção, dizendo: tu és o Filho de Deus, cala-te, sai dele. Se manifestava nas sinagogas um homem fora do comum. Colocou um marco na história da humanidade. Depois de pregar, ele olha para Pedro e diz: Pedro, lança a tua rede no mar alto. Ou seja, vocês pescaram por aqui, né? Lança para lá. Pedro pensou assim: mestre, pensou e falou, né? Conforme diz o texto que eu li, o versículo que eu li. Nós temos muita experiência nisso, o senhor sabe. Nós somos pescadores. Foi a noite toda, não foi só 1 hora ou 2. Não estou questionando, mestre. Mas nós pescamos a noite toda. Não pegamos nada. Mas o Senhor está dizendo sobre a tua palavra. Como é bom obedecer a palavra. Como é bom obedecer o ID. Como é bom estar obedecendo o chamado. Eles se retiraram para o meio, para o rio alto, lá para o meio do rio mesmo. Lançaram as redes. O primeiro barco lançou a rede. O barco de Simão com André lançou a rede. Quando eles puxaram a rede, foram se arrebentando de tanto peixe. Começou a arrebentar as redes. A Bíblia diz que nessa parte aí a gente se rompia. Aí a gente começaram a arrebentar. Segura os peixes. Chama outro barco. Tiago, vem para cá, João. Tiago, encosta aqui. Joga, enche o barco do Tiago com João. Pedro, enche. Eles começaram a encher o barco de Tiago com João. Encheram os 2 barcos. E agora os barcos é que está querendo afundar. As redes arrebentando e o barco querendo afundar. Quando eles remaram, que chegaram na beira, o apóstolo Pedro dobrou-se diante do Senhor e disse: mestre, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Eles ficaram espavoridos, eles ficaram apavorados, eles ficaram assombrados com o que eles viram.
Aleluia, Jesus. Não temas, Pedro, porque de agora em diante tu serás pescador de homens. Ele falou para Pedro. Falou para Pedro. Aqui existe lição para líderes e liderado, mas mais para líderes. Eu sei que temos um chamado. Temos convicção disso. Todos os que foram chamados, apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas, não pode ter dúvida de que Deus os chamou. O chamado responde na alma, no coração, no sangue, fala dentro, fala profundo. Todos sabem. Todos sabem. Mas nós precisamos, nós, líderes, precisamos trazer evidências de que o Senhor está conosco. Não é apenas falar, é fazer acontecer. O mundo está cheio de líderes no estilo escriba, são grandes escritores. Eu já li tantos livros deles, eu li cerca mais de 1.200 livros, mais ou menos. Mas alguns deles, sinceramente, para mim foi uma perda de tempo ler aqueles livros. São homens que falam de maneira tão vazia, tem o seu grau acadêmico, colou todos os graus, mas não tem chamado, não vê evidência em sua vida. Para mim, ser apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista, não significa primeiramente, ser rico. Não é ser proprietário de um Porsche, de uma chácara, de uma suíte presidencial, de uma conta poupuda, ser um milionário, não. Primeiramente, não está nisso a evidência de um chamado de um homem. Não está em apenas ele falar, porque o mundo está cheio de charlatões, cheio de homens com um dom maravilhoso de oratória, fala muito bem, né? Desenvolve um discurso que é uma beleza. Quanta técnica, meu Deus! Quero ver acontecer, eu quero ver testemunho, eu quero ver se aconteceu alguma vez em sua vida algo evidente, que ficou notório o seu chamado, assim como desses homens que aqui está, assim como desse pequeno homem com a sua esposa e seus obreiros aqui estão. Existem grandes igrejas hoje, mas homens frios. Pregam a Bíblia, mas não vive ela no sentido de aplicar para os dias de hoje e mostrar que o mesmo Jesus que andou sobre as águas faz isso acontecer hoje. Curou no passado, cura hoje. Cura cego, curou lá, cura agora. Curou paralítico lá, cura agora. E assim sucessivamente, e até